Tsukasa é um perdedor nojento e feio que é enviado para outro mundo junto com outros 6 prodígios. Usando sua inteligência divina, Tsukasa faz uma linda elfa se apaixonar por ele para que possa rir dela enquanto constrói seu próprio império de heroína. Existem 7 estudantes no Japão com talentos notáveis, conhecidos como prodígios do ensino médio. Uma delas é uma garota chamada Ringo, com uma inteligência séculos à frente do seu tempo. Ela trabalha numa estação espacial e precisa ir à Terra para uma reunião importante. A segunda é outra garota que corre por zonas de guerra com uma espada na mão, golpeando seus inimigos sem falhas e se chama Ai. A terceira prodígio também é uma garota com um talento notável no mundo da medicina, chamada Cain. Os 7 prodígios também incluem um garoto, chamado de Diabo no mundo financeiro, de nome Masato. A quinta estudante dominou telecinese, levitação e todos os truques imagináveis, e é conhecida como Akatsuki, a melhor mágica do mundo. Um deles é descendente do ninja Sarutobi Sasuke, e tem um talento inigualável para espionagem. Seu nome é Shinobu, a melhor jornalista do mundo. Por último, um estudante que foi selecionado como primeiro-ministro do Japão. Seu nome é Tsukasa, e ele é o melhor político do mundo. Um dia, todos os 7 estavam viajando de avião quando se viram em um mundo alternativo. Tsukasa percebe uma elfa o encarando quando acorda. Seu corpo dói muito, e a elfa o aconselha a descansar um pouco. Tsukasa lembra do acidente de avião, e pergunta à elfa se foram salvos, e o que aconteceu com os outros 6. Felizmente, a elfa garante que todos estão bem, e descansando no mesmo quarto que ele. Isso faz Tsukasa soltar um suspiro de alívio, e ele se apresenta. A elfa também se apresenta como Lirul, e diz a Tsukasa que é costume deles ajudar uns aos outros. Ela então sai por um momento e traz para ele um ensopado feito com leite de cabra. Lirul o alimenta na boca, mas Tsukasa não tem forças para comer nada, o que a preocupa. Ela então decide mastigar a comida e alimenta Tsukasa boca a boca. Surpreendentemente, o político esquisito gosta desse método e pede para ela o alimentar mais, até que outra pessoa fera chega e os interrompe. Ela se apresenta como Winona, e Tsukasa a agradece por toda a ajuda. Winona menciona que tem um filho da mesma idade de Tsukasa. Tsukasa a elogia, dizendo que ela parece bem jovem para ser mãe. Ele então percebe a cauda dela e descobre que é de verdade. Winona menciona o nome de sua raça e o lugar onde estão, chamado Fragigar. Mas Tsukasa não reconhece, fazendo Lirul pensar que eles são de outro país. Ele os informa que são do Japão, mas o povo fera nunca ouviu falar. Surpreendentemente, para Tsukasa, parecia que estavam falando em japonês, enquanto para Winona soava como se Tsukasa estivesse falando a língua deles. Toda essa situação faz Tsukasa surtar e ele tenta se mover, pedindo a Lirul para levá-lo ao local do acidente de avião. Depois de olhar o local da queda, Tsukasa acredita que não havia como alguém sobreviver ao acidente. De repente, os 3 percebem um dragão voando, e neste ponto, Tsukasa aceita o fato de que foram trazidos para outro mundo. À noite, os aldeões organizam uma festa para os 7 prodígios, e percebem que eles são de outro mundo. Lentamente, eles estão se acostumando a viver na aldeia, pois já faz um mês desde o acidente de avião. No entanto, ainda há uma pessoa que está tendo dificuldade em aceitar a realidade, que é Akatsuki. Vendo-o surtar, as crianças da aldeia o assustam ainda mais até Lirul repreendê-los. Aparentemente, é uma surpresa para eles que o outro mundo não tenha Biuma, que são pessoas fera como as da aldeia. Lirul chama os prodígios de humanos, acrescentando o fato de que alguns deles podem até usar magia. Tsukasa decide pesquisar sobre a magia deste mundo quando Winona traz algumas batatas para as crianças, e elas começam a reclamar. No entanto, elas são um pouco diferentes, pois Tsukasa fez um molho que combina com as batatas. Todas as crianças dão uma mordida e percebem o quanto é melhor. Lirul também experimenta e comenta como é um novo sabor para ela. Tsukasa explica que se chama maionese e lentamente toda a aldeia começa a comer e desfruta desse novo sabor. Mais tarde, Winona menciona uma história sobre 7 heróis vindo de outro mundo, o que deixa Tsukasa curioso. Ela os informa que, há muito tempo, 7 heróis de outro mundo apareceram e salvaram uma terra que estava sob o controle de um dragão maligno. De repente, o filho de Winona começa a gritar com os prodígios, dizendo que a aldeia deles nem sequer tem recursos para alimentar 7 bocas inúteis. Isso resulta em Winona o repreendendo, mas ele diz aos prodígios para irem embora, pois suas feridas já foram curadas. Mais tarde naquela noite, os prodígios fazem uma reunião para discutir o que o futuro lhes reserva. Tsukasa menciona 2 rotas que podem seguir. A primeira é aprender mais sobre este mundo, e a segunda é procurar uma maneira de voltar para casa. A terceira escolha é reconstruir as finanças da aldeia, e todos concordam com a terceira razão. Surpreendentemente, Ringo modificou todos os telefones para funcionarem neste mundo, e informou Tsukasa sobre o reator nuclear que encontrou no avião intacto. Além disso, há minério de bauxita ao lado do local do acidente, e Ringo quer usá-lo para produzir alumínio. Do nada, Tsukasa ouve uma comoção e encontra alguns guardas de patrulha forçando Winona a lhes dar comida. Justo quando ele estava prestes a tocá-la, Tsukasa agarrou a mão dela e pediu ao soldado para sair imediatamente. Isso resulta em todos sacando suas espadas, mas são facilmente cuidados por Ai e Shinobu. No final, resta o líder, e Tsukasa o derrota facilmente, forçando-o a sair de uma vez. Depois, Masato e Shinobu se perguntam se irritar os guardas imperiais é uma boa ideia, mas Tsukasa não parece preocupado.
No caminho de volta, os guardas encontram Akatsuki e vê-lo usar magia os assusta pra caramba. Dito isso, Tsukasa diz a todos que precisam trabalhar nas áreas em que são talentosos, incentivando-os de que nada deve ser impossível para prodígios como eles. Masato e Elshi não conseguem fechar um acordo com a empresa de comércio, e Masato decide ir embora. Antes de partirem, o responsável pede a Elshi para informá-lo se encontrar outro comprador, pois ninguém tem permissão para fazer negócios sem uma dessas licenças. Depois que eles saem, Elshi comenta como esta é a única empresa de comércio, e Masato responde que qualquer acordo que não o ajude a alcançar o objetivo não vale a pena. Elshi concorda que a aldeia não conseguiria arcar com esses preços. Masato concorda dizendo que aquele homem foi muito rude com Elshi, o que não foi certo. Isso surpreende Elshi, pois Masato está bravo em nome deles. Ele então pede a Elshi para deixá-lo assumir a viagem de negócios e ele garantirá que a aldeia ganhe uma fortuna, esmagando a empresa de comércio ao mesmo tempo. Enquanto isso, na aldeia, Akatsuki está mostrando às crianças alguns truques de mágica, e elas começam a elogiá-lo, fazendo Liro mencionar que os aldeões estão felizes em ter os prodígios. Mas Tsukasa responde que eles é que deveriam estar agradecendo a eles. Os 7 estão apenas fazendo tudo o que podem para ajudar os aldeões de todas as formas possíveis, e dito isso, ele decide fazer mais maionese para a aldeia. No entanto, Liruli ainda está preocupada com as rações, mas Tsukasa a tranquiliza, dizendo que Masato foi buscar os suprimentos de inverno, e que a aldeia receberá os suprimentos necessários em breve. Logo depois, o Inona chega e explica que Elshi só agiu daquela forma porque ele é o tesouro da aldeia e quer garantir que todos estejam bem alimentados. Ela então menciona o sujeito da empresa de comércio que monopolizou os direitos comerciais e está se aproveitando de aldeias como a deles. No entanto, Tsukasa está confiante de que tudo ficará bem enquanto Masato estiver lá. Surpreendentemente, Masato conseguiu criar sua própria empresa de comércio e até obteve a aprovação do prefeito. Shinobu o ajudou a coletar as informações necessárias. Aparentemente, os livros contábeis do prefeito mostravam uma vasta quantia de dinheiro vindo de Newcland, e quando Masato o confrontou sobre isso, o prefeito lhe deu a licença como resposta. Dito isso, é hora de estocar, e Masato decide deixar Elshi se deliciar com um monte de moedas muito em breve. De repente, uma criança chamada Rue chega e pede a Masato para ensiná-la seus segredos também, e ele concorda. Isso resulta em Rue se juntando à empresa de comércio de Masato e ele se tornando seu professor. Mais tarde naquele dia, ele compra roupas novas para Rue e diz aos moradores que sua empresa montará uma loja e permitirá que eles vendam seus itens também. Masato então mostra a ele sua licença e pede uma participação de 20% de seus lucros. No entanto, ele está disposto a reduzir para 10% se eles ajudarem com a loja. Masato elabora ainda que, se vendessem um tapete da forma normal, ganhariam cerca de 100, mas se usarem a empresa de Masato, farão 360 luki mesmo, após o corte de 10%. Os moradores concordam instantaneamente e decidem contar aos outros aldeões também. Elshi ainda parece um pouco preocupado com todo o seu plano, mas Masato o tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo. No dia seguinte, os aldeões começam a montar suas lojas, e Masato diz a Ryu e Elshi que a confiança é mais importante em um negócio do que o dinheiro, pois é diretamente proporcional ao lucro que eles obtêm. Além disso, eles só farão 50 luki por loja, mas o acordo de corte de 10% que faz os aldeões trabalharem para eles permite que Masato expanda a loja o quanto precisar, resultando também em um aumento nos lucros. Devido a isso, os clientes lentamente começam a chegar e comprar coisas, e Masato agradece a Shinobu por encontrar o local perfeito e fala sobre atender ao pedido de Ringo o mais rápido possível. Logo depois, a aldeia começa a receber suprimentos e Tsukasa elogia Shinobu por seu trabalho duro, que lhe diz que Masato também estará voltando em alguns dias. A principal empresa de comércio logo descobre sobre a empresa de Masato, mas aquele porco gordo está confiante de que ele irá à falência em poucos dias. Os clientes lentamente começam a aumentar, e Rui está se certificando de atrair clientes também. Logo depois, o capitão da Serpente Marinha Mercante chega e pede um pouco de maionese também. Mais tarde, Masato tem uma reunião com o capitão Amo, chamado Klaus, que é responsável pelo comércio marítimo. Depois, o negócio continua crescendo e Masato eventualmente fecha um acordo com Klaus, o que surpreende a principal empresa de comércio, pois a Serpente Marinha muda de lado. Devido a isso, ele decide abrir um mercado na Praça Central também. À noite, Ru continua admirando o dinheiro que ganharam, e logo depois, Shinobu chega e informa Masato que a outra empresa está fazendo sua jogada. Segundo Masato, eles estarão comprando coisas e vendendo-as sem pensar nos lucros. Ele pensa que teria sido uma boa jogada apenas se tivessem adotado essa estratégia desde o primeiro dia. Masato então mostra um grupo de pessoas a Elshi, que eliminarão a outra empresa para ele. Por outro lado, Ringo mostra uma pá de alumínio que ela fez a Tsukasa. Ele responde que pás leves e resistentes como esta tornarão o trabalho dos aldeões muito mais fácil, e eles ficarão encantados com certeza. Ringo então menciona que tudo foi possível graças à ajuda de Masato, que lhe deu todos os recursos de que precisava. Dito isso, Tsukasa pede a Ringo para descansar um pouco, pois ela pode estar se esforçando demais. Tsukasa então sai e percebe que começou a nevar, percebendo que as outras empresas de comércio devem ter descoberto sobre Masato.
Enquanto isso, o Porco Gordo pede a seus homens para comprar toda a mercadoria e imagina que poderia vencer a empresa de comércio de Masato apenas usando o capital da empresa. De repente, seu homem vem correndo e o informa que eles não estão conseguindo nenhuma mercadoria. Isso o faz sair e verificar a situação, apenas para descobrir que Masato empregou todos os comerciantes que ele havia demitido depois de monopolizar o comércio no porto. Além disso, a Elm Trading Company de Masato assinou um contrato de 3 anos com esses comerciantes, o que significa que toda a mercadoria deles foi comprada pela Elm Company antes mesmo de pisarem na cidade. Ele tentou mudar a mente dos comerciantes, oferecendo-lhes mais dinheiro, mas eles já estavam cientes desse truque e ainda assim decidiram ir com a Elm Trading Company. Os comerciantes então revelam que arriscaram suas vidas para conseguir aquela mercadoria e se recusaram a trabalhar para alguém que os demitiria por algo tão pequeno. Ele continua pedindo e se desculpando por seus erros, mas os comerciantes não ouvem. Masato então diz a Jakoi que a confiança é mais importante nos negócios do que o dinheiro e não consegue acreditar que ele jogou fora a confiança que estabeleceu tão facilmente. Elch então percebe que ele realmente esmagou a principal empresa de comércio em uma semana. Mas, surpreendentemente, Masato diz a Jakoi que eles deveriam conversar sobre o futuro deles, deixando claro que ele planeja se aproveitar dele. Mais tarde naquele dia, Elch pergunta a Masato a razão pela qual ele não esmagou a empresa de comércio, ao que ele responde que tinha muitos inconvenientes. Acontece que ele realmente queria devolver aqueles comerciantes a Jakoi depois de quebrar seu espírito, fazendo Elch perceber que Masato pode realmente ter um coração podre. De repente, alguns homens chegam e confrontam Masato por pegar seus bens. Acontece que Rui é uma escrava que eles possuem e querem vender. Eles começam a levar Rui à força até Masato perguntar se ele deveria salvá-la, lembrando Rui de seus pais, de quem ela foi arrancada. Rui então morde a mão de seu dono e promete a Masato que se tornará uma grande comerciante que ganhará muito dinheiro e salvará seus pais. Depois, ela dará o dinheiro restante a Masato para que ele não perca nada. Masato fica satisfeito com as palavras dela e decide comprar Rui por 100 vezes o preço de mercado. Isso resulta em Rui abraçando Masato e chorando, enquanto ele pede desculpas a Elch por gastar todo o dinheiro deles, mas ele também parece bem com isso. Mais tarde, Shinobu informa Tsukasa sobre a vitória de Masato, e ele parece feliz que tanto Masato quanto Shinobu estejam se divertindo. Ela então informa Tsukasa sobre magia e como existem 4 tipos diferentes de espíritos neste mundo, incluindo fogo, água, vento e terra. Comunicar e manipulá-los à vontade é chamado de magia, e essas pessoas são realmente raras. O único mago presente nas proximidades vive no castelo do Lorde. Tsukasa pergunta a Shinobu sobre magia de invocação, mas ela ainda não descobriu nada sobre isso. Além disso, ela lhe diz que existe uma religião chamada Fé das 7 Luzes, relacionada à história dos 7 heróis, mas essa religião foi destruída séculos atrás pelo Império Frasgard. Não só isso, mas todas as religiões foram destruídas, pois a política de Frasgar é a sobrevivência do mais apto e eles não permitem que ninguém esteja acima do Império, seja um deus. Shinobu pode conseguir mais informações, mas ela precisa de uma licença de viagem do Marquês Findolf, que é supostamente um incômodo para ela. Por outro lado, Tsukasa fez uma fonte termal para os aldeões, e agora gosta de tomar banho com os malfeitores da aldeia. Lirule percebe a mão ferida de Tsukasa e coloca um pouco de pomada feita de óleo de cavalo em sua mão, o que ajuda a aliviar a dor e curar a ferida mais rápido. De repente, Akatsuki vem correndo e informa a todos que alguns aldeões encontraram um monstro chamado Chefe da Floresta. Isso resulta nos prodígios, junto com o Inona, indo para o local. Ao mesmo tempo, Masato retorna à aldeia e Elch percebe que algo pode estar errado. Justo quando o monstro está prestes a atacar, Ai acerta um golpe e saca sua lâmina para lutar contra ele. Infelizmente, o chefe da aldeia estava ferido e parou de respirar, mas curá-lo não era um problema para Kane. Ela começa notando todas as lesões e decide iniciar a operação. Enquanto isso, Ai dá trabalho ao monstro e eventualmente consegue decapitá-lo. Ao mesmo tempo, Kane inicia a operação e tem sucesso, informando a todos que ele acordará em 2 ou 3 dias. Tanto Ai quanto Kane discutem como isso dificilmente pode ser chamado de trabalho de verdade. Na aldeia, o capitão do Cavaleiro Guardião do Marquês Findolf chega com reforços, e todos são forçados a se curvar. Ele acusa a aldeia de traição, dizendo que eles reuniram um grande número de moedas de ouro. Masato concorda em mostrar-lhe todas as provas, mas não importa, pois o capitão quer puni-los de qualquer maneira. Ele ainda lhes diz que queimará todos os traidores que não conhecem seu lugar. Tsukasa e os outros retornam e percebem a aldeia queimando. O Inona pensa que os aldeões ainda podem estar lá dentro, mas Tsukasa garante que Akatsuki será capaz de salvá-los, e então ele aparece e estala os dedos para fazer todos se teletransportarem para fora do prédio. Masato informa Tsukasa sobre tudo, e ele percebe que o Lorde é o mesmo Marquês Findolf de quem Shinobu lhe falou. Ele então percebe que Lirule não está presente na aldeia. Acontece que Lirule é levada pelos guardas e é forçada a tomar banho e trocar de roupa. Por outro lado, Elch decide reunir os aldeões e salvar Lirule, mas Tsukasa o impede. Seu plano era muito imprudente e poderia resultar em ele travar guerra contra todo o país. Mesmo que Elch consiga salvar Lirule, o Lorde enviará suas forças e eventualmente matará os aldeões.
Tsukasa sugere desistir de Lirule e negociar com o Lorde para que ele retire as acusações de traição. A declaração deixa Elt e os aldeões furiosos, mas Tsukasa também fica bravo em troca, comentando como essa era a melhor maneira de resolver as coisas. O Inona concorda com o argumento de Tsukasa, mas menciona que mesmo que consigam sacrificar Lirule, não serão nada mais do que animais dispostos a fazer o que for preciso para sobreviver. Não importa quão perigosas as circunstâncias possam ser, o Inona acredita que ajudar os outros é o que os torna humanos. Ela então percebe que Tsukasa também está enfurecido com essa situação e pede a ele para ajudar os aldeões, o que aumentará muito suas chances de sucesso. Tsukasa então lhes diz que, quando a luta começar, haverá montanhas de cadáveres e muito sangue será derramado. Tendo isso em mente, ele pergunta aos aldeões sua decisão mais uma vez. Depois de perceber que estão prontos, Tsukasa decide ajudá-los com sua guerra e a revolução de seu povo. Masato lembra Tsukasa de uma última coisa, e ele informa os aldeões sobre como os 7 prodígios precisarão avançar a civilização deste mundo em cerca de 500 anos. Tudo o que eles conhecem será mudado como se seu mundo anterior tivesse sido destruído. Por outro lado, Lirule é apresentada diante do Marquês, que elogia seu cavaleiro por encontrar uma arrogante nota 10 para ele. Depois, ele a força a se aproximar e começa a tocar Lirule. Algumas horas depois, o cavaleiro informou Lirule de seu novo papel e prometeu não tocar na aldeia se ela fizesse um bom trabalho. No presente, Lyle morde os lábios para tolerar o Lorde Feio desfrutando de seus talentos. Ela então pede ao Marquês para desfrutá-la ao máximo, e ele começa a se aproximar para beijá-la quando, de repente, uma faísca elétrica o manda voando. Lirule também desmaia, e o Marquês ordena ao cavaleiro que amarre Lirule, enquanto ela tenta feri-lo. Por outro lado, os aldeões, junto com os prodígios, aparecem em frente ao castelo do Lorde. Ringo implanta um canhão feito por ela mesma, e depois de completar todos os preparativos, ela dispara um míssil na parede do castelo. Masato então ordena que todos se infiltrem no pátio pela parede quebrada. Inzagai, o cavaleiro do Lorde, descobre que os aldeões sobreviveram e que o objetivo deles é salvar a garota. Eles começam a atirar flechas nos aldeões, mas estes se protegem facilmente usando os escudos que Ringo fez para eles. Aparentemente, Ringo combinou alumínio com magnésio e vários outros metais para criar uma superliga, muito usada em veículos modernos, chamada Duralumínio. Os guardas então começam a ser atingidos por flechas, e Anzagai percebe que o atirador está usando flechas de ferro. Eushi acha esse arco e flecha incríveis, confiante de que não vai errar um único tiro. Ele então ordena que os soldados os dominem em número, mas Ai chega e começa a derrubar os soldados sem falhas. Surpreendentemente, o Inona também aparece, apresentando-se como a antiga melhor caçadora de Elm. As duas se unem para cuidar dos guardas enquanto Tsukasa se infiltra no castelo, graças à ajuda de Shinobu em identificar todas as passagens secretas. Do nada, eles são atacados e os dois mal conseguem desviar. O atacante acaba sendo o único mago do reino. Lá fora, os soldados começam a dominar Masato e os outros, até que Akatsuki chega. Masato comenta que ele chegou na hora certa, mas ver os corpos dos soldados faz Akatsuki hesitar. No entanto, ele se recompõe e joga um monte de bombas de fumaça nos soldados. Akatsuki anuncia que são bombas de veneno, fazendo todos os soldados recuarem. Enquanto isso, Inzagai percebe que o mago não está saindo e entra para verificar. Ao mesmo tempo, o mago, com habilidades de palhaço de festa, começa a errar todos os tiros em Shinobu. Ela finalmente consegue se aproximar e usa um taser nele, fritando o cérebro podre do velho. Nesse instante, Inzagai e dois guardas aparecem e Shinobu pede para Tsukasa ir em frente. Ele entra no quarto do Lorde e encontra Liril amarrada por cordas. De repente, Tsukasa é baleado pelo gordo feio que está escondido com uma arma na mão. Isso faz o Lorde ficar super confiante e chamar os aldeões de perdedores. Ele então tira uma lâmina e, depois de sujá-la com sua saliva, move-se em direção a Lirule e começa a cortar o vestido dela. Mas, para sua surpresa, Tsukasa estava usando um traje à prova de balas e sacou sua própria arma, apontando-a para o Lorde. Ele começa atirando na lâmina de suas mãos e diz ao Marquês que sua arma dispara 6 balas, o que significa que ele pode eliminá-lo 6 vezes. O Marquês começa a surtar e oferece dinheiro a Tsukasa, mas ele responde que já era para os aldeões, pois eles entraram em uma briga com o Lorde. O objetivo de Tsukasa é criar uma nação onde todos os homens sejam iguais, e ele não vai parar até que tal nação exista. Isso faz o Lorde rir e mencionar que o Imperador jamais permitiria tal coisa. No entanto, isso não afeta Tsukasa, e ele planeja lutar contra o Imperador de qualquer maneira. Dito isso, ele atira na cabeça do Lorde, com o que acaba sendo uma arma de borracha. Ele então liberta Lirule e percebe que outra pessoa assumiu o controle do corpo dela. Essa pessoa informa a Tsukasa que o mundo deles será consumido por um dragão gigante e pede a assistência deles, chamando-os de os 7 heróis. Antes que Tsukasa possa fazer suas próprias perguntas, Lirule acorda e fica chocada ao ver Tsukasa no castelo. Um caminhão aparece na frente dos clientes e se transforma em um palco. Esta é a primeira vez que aqueles aldeões sedentos viram algumas garotas em trajes de coelhinha. Do nada, Akatsuki aparece e começa a levitar no ar. Ele então usa sua magia para fazer Masato aparecer, que anuncia a maionese como presente do deus Akatsuki, e Rui mostra aos aldeões como é saborosa. Por outro lado, Lirule e o Inona estão ocupadas fazendo maionese, e Akatsuki pede que o adorem.
Tsukasa e Masato discutem como fazer de Akatsuki um deus é a melhor maneira de unir a região. Um show de mágica será mais fácil para os aldeões entenderem, e eles começarão a ver Akatsuki como deus e os outros prodígios como seus mensageiros. Por enquanto, eles estão se chamando de Fé das Sete Luzes, esperando ser contatados pelo verdadeiro algum dia. Enquanto isso, Elt e Shinobu estão a caminho da Cordilheira Huruk, pois ela quer informações sobre Buchwald. O show de mágica deles começa a aparecer em todo lugar, e as pessoas também começam a segui-los. Em outro lugar, o prefeito Hasred quer se esconder o mais rápido possível quando Tsukasa o visita, vestido de empregada, e se apresenta como um dos anjos de Akatsuki. Ele então explica que a religião deles não busca perseguir nobres ou jogar a cidade no caos, mas sim trabalhar com eles, pois há coisas que só os nobres poderiam fazer. Tsukasa também lhe oferece um salário justo, ao mesmo tempo em que apresenta a outra opção, fugir da cidade e se esconder com medo tanto da religião quanto do império. Acontece que Tsukasa quer que ele continue sendo prefeito, mas que mostre lealdade à Fé das Sete Luzes. No dia seguinte, o prefeito chega no caminhão e anuncia que toda a cidade será agora governada pela Fé das Sete Luzes. Os aldeões começam a celebrar, enquanto à noite os prodígios zombam do hobby secreto de Tsukasa de se vestir de mulher. Ei trava sua própria guerra para não rir de Tsukasa, enquanto Ringo começa a se deliciar com isso, fazendo Misato prometer enviar mais para ela. Dito isso, o plano atual deles é estabilizar sua posição na cidade adormecida, e Tsukasa aconselha a todos a voltarem para a aldeia e descansarem um pouco. Ken então pede a Tsukasa para construir uma instalação para produzir antibióticos, e ele concorda pedindo a ela que forneça uma lista de tudo o que deseja. Ele então pede a Ai para ficar com Akatsuki até que o tempo de descanso deles termine, e ela concorda em protegê-lo o tempo todo. Depois, Tsukasa pede a Ringo para construir uma nova usina de energia, e ela decide fazer uma termoelétrica. Masato é encarregado de fornecer os suprimentos e pergunta a Tsukasa o que ele pretende fazer com os soldados que derrotaram. Tsukasa responde que planeja combinar as forças e transformá-los na Ordem dos Cavaleiros da Fé das Sete Luzes. Por outro lado, os guardas conversam sobre se juntar à Fé das Sete Luzes, enquanto seu capitão, Zest, sai para tomar uma bebida. Tsukasa também chega e pergunta a Zest se pode sentar com ele. Os dois se apresentam, e Tsukasa menciona que investigou os registros passados de Zest e descobriu que seus colegas soldados confiam muito nele, e que ele parece ser um homem confiável. Surpreendentemente, mesmo depois de tantos elogios, Zest se recusa a se juntar a eles, pois já se aposentou. A razão por trás de sua decisão é a chegada da Fé das Sete Luzes, e Zest diz a Tsukasa que o Império logo os atacará, transformando esta cidade em um campo de batalha. Além disso, há algo mais que ele quer fazer e se afasta, aconselhando Tsukasa a esquecê-lo. Misato também fica surpresa com a decisão de Zest de se afastar, mas Tsukasa planeja conversar com ele novamente amanhã. Na manhã seguinte, Tsukasa visita a casa de Zest e lhe diz que eles querem que ele se torne o líder de seus cavaleiros. Ele o informa que precisam de um homem como ele, mas, justamente quando ele está prestes a responder, a filha de Zest vem correndo e o abraça. Zest então informa a Tsukasa que ela é o presente que sua esposa deixou para ele depois que faleceu e pede a filha para ir brincar até que ele converse com Tsukasa. Zest então comenta que será enviado para lutar quando a batalha começar e não poderá viver com sua filha, Eri. Ele diz a Tsukasa que há muitos cavaleiros mais leais do que seu eu patético, mas Tsukasa argumenta que não há nada de patético em ele valorizar sua família. Dito isso, Tsukasa começa a explicar que a religião deles não busca governar as pessoas, mas sim criar um estado democrático livre de quaisquer fatores irracionais. Eles querem que Zest participe da revolução, pois não será uma revolução de verdade se as pessoas comuns não moldarem o mundo por si mesmas. Tsukasa questiona se um cavaleiro não deveria proteger as pessoas que lhe são queridas, pedindo a Zest para se tornar o líder dos cavaleiros mais uma vez. Finalmente, Zest menciona que é melhor lutar pelo próprio futuro e concorda em assumir o papel de líder dos cavaleiros. Mais tarde, Tsukasa está voltando quando ouve uma pessoa bêbada o chamando por seus Jordans falsos, mas ele decide ignorar. Por outro lado, Shinobu está vestida como uma garota de rua e está extraindo informações dos guardas. O guarda lhe fala sobre o grande exército deles e a principal unidade de cavaleiros. Acontece que eles planejam aniquilar o exército rebelde. Ele ainda menciona o Duque Fastidioso, que é o Lorde de Gustave, e que poderia usar artes marciais e magia. O Duque jurou lealdade ao Imperador e trabalhou contra qualquer um que se opusesse a ele. Depois ela retorna e discute as coisas que encontrou com Elt, sugerindo um encontro cara a cara com o Duque. Em outro lugar, Nzagai pede assistência ao Duque, mas tem a cabeça cortada por ser tão fraco. Tsukasa diz a todos os nobres que a cidade se adaptará a um novo código de leis após abandonar o sistema de classes. Mais tarde à noite, o prefeito entrega alguns documentos a Tsukasa e pergunta se ele sequer dorme. Ele ainda comenta como ver os anjos trabalhando tão duro torna mais fácil acreditar neles. Tsukasa responde que não pode simplesmente ordenar que os outros trabalhem e sair por aí cochilando. Ken informa o Inona que o chefe da aldeia também está melhorando, o que a surpreende, pois ele já havia perdido a vida por um momento. Ele então agradece a Ken por tratá-la, e o Inona lhe diz como a aldeia deles arranjou uma briga com o Império, motivando-o a se juntar à próxima batalha também. Isso resulta em Caim ameaçando colocá-lo para dormir se ele fizer algo precipitado antes de estar totalmente curado. De repente, Rush chega, parecendo uma velha múmia egípcia, mas fica totalmente bem quando o Inona lhe dá um pouco de comida.
Ela então os informa que sua professora tem lhe dado testes de multiplicação e é por isso que ela tem tentado memorizar as tabuadas. Winona, seu pai e o chefe começam a encorajar Rue, dizendo que ela ficaria bem sem aprender multiplicação, assim como eles, mesmo sendo tão burros quanto possível. No entanto, Kane lhe diz que o básico é tudo, e que ela terá que estudar muito. Em outro lugar, Tsukasa, Ringo e Masato olham para a usina termoelétrica recém-construída, e Ringo menciona que farão um teste amanhã. Ela então decide passar para o próximo projeto, que é a produção de máquinas-ferramenta como tornos e fresadoras. Para a próxima batalha, Tsukasa quer equipar suas forças com armas. Ele quer que as pessoas façam armas com as próprias mãos, pois é a batalha delas, para ser exato. Além disso, ele quer que Ringo crie um sistema de defesa aérea, já que este mundo tem coisas como magia e dragões. Tsukasa também menciona como Shinobu lhe falou sobre um feitiço chamado Chamas Celestiais, que tem o poder de obliterar uma cidade inteira. Aparentemente, o Duque, também conhecido como Oslo, usou isso em sua batalha anterior. Nesse instante, Liril vem correndo e informa a Tsukasa como ela está ajudando a distribuir comida, já que toda a guerra começou por causa dela, em primeiro lugar. Ela então pede a Tsukasa para almoçarem juntos, mas ele gentilmente recusa por causa de uma reunião que precisa participar. Depois que ele sai, Liril pergunta a Masato se Tsukasa a odeia, já que ele tem mantido distância, ao que Masato discorda. Ela então começa a surtar e chorar, fazendo Masato informá-la de que Tsukasa também se sente culpado porque foi o único que sugeriu abandoná-la quando todos queriam salvá-la. Liril finalmente entende, e Masato ainda menciona como Tsukasa sempre prioriza a felicidade da maioria. Mais tarde, um nobre trouxe a Tsukasa documentos relacionados à idade da construção, e ele os tornou o mais precisos possível. Tsukasa o agradece por seu trabalho árduo, permitindo que o nobre tire o dia de folga e descanse um pouco. Depois, Lirul chega, mas Tsukasa tenta mandá-la embora dando uma desculpa. No entanto, ela entra no quarto dele de qualquer maneira e menciona que quer retribuí-lo, prometendo até mesmo realizar as coisas mais estranhas que ele gosta. Tsukasa responde comentando como ele tentou abandoná-la, mas Lirul lhe responde que não importa, pois ela teria querido que ele fizesse a mesma coisa. No entanto, ele ainda veio salvá-la e é por isso que ela quer agradecê-lo. Liril ainda acrescenta como Tsukasa deu maionese a todos, ajudou os aldeões, expulsou homens maus e pensa em todos na aldeia, o que o torna uma boa pessoa. Isso faz Tsukasa confrontar como ele eliminou seu próprio pai. Aconteceu quando ele ainda era criança e seu pai era um político muito popular. No entanto, ele logo descobriu que seu pai era um homem corrupto e não conseguiu perdoá-lo por enganar as pessoas e abusar de seus poderes. Eventualmente, ele trabalhou com Shinobu e Masato para expor seu pai, o que resultou em uma sentença de morte para ele. A mãe de Tsukasa ainda o odeia pelo que ele fez, pois, embora seu marido fosse um homem corrupto, ela o amava. Ouvir sua história faz Lirul lacrimejar e ela pergunta a Tsukasa se dói. Em resposta, ele menciona que mesmo que doa, não se arrepende de nada. De repente, Lirul o empurra para baixo e diz a Tsukasa como ele está se distanciando dela egoisticamente por causa de sua própria culpa. Ela então promete nunca odiá-lo, não importa o que aconteça. Eventualmente, ele concorda e recebe sua recompensa na forma de um travesseiro de colo. As coxas grossas de Lirul fazem o travesseiro perfeito para um pervertido como Tsukasa, mas ele é atencioso o suficiente para dizer a ela para acordá-lo se a perna de Lirul começar a doer. Logo depois ele dorme, agradecendo a Lirul por chorar por ele. Inesperadamente, Ringo acaba vendo os dois juntos e retorna ao seu laboratório, onde cala seu assistente urso e fica furiosa com o que viu. Na manhã seguinte, Akatsuki e Ai estão se trocando para tomar banho, e ela o joga na água depois de se cansar de sua tagarelice. Kai e Rui também estão presentes na fonte termal, e Akatsuki confronta Ai por segui-lo na banheira. Ai responde que é natural que os guardas sigam seu lorde em todos os lugares, mesmo que seja um falso. Ele então percebe que Rui parece deprimida e ela deixa todos saberem seu problema com as tabuadas. Vê-la se esforçar tanto lembra Ai de seus dias de treinamento, e Akatsuki de sua infância também. Ken também menciona como ela teve que aprender todos os livros. Em seguida, Ai diz a Rui que ela começou com um estilo básico de espada até encontrar seu objetivo. Rui então começa a se perguntar qual poderia ser seu objetivo e se lembra de seus pais, fazendo-a perceber que ela também quer fazer algo. Pensar em seu objetivo dá a Rui a motivação para estudar ainda mais. Akatsuki a aconselha a pensar nos números como dinheiro, o que ela realmente gosta. Quando ela começa a pensar dessa forma, Rue consegue responder corretamente as perguntas de Akatsuki. Depois de passar no teste de multiplicação, a vida ficou ainda mais difícil para Rue, pois o próximo tópico era a divisão. No café da manhã, Shinobu continua bebendo e Emirada lhe serve mais. Sua filha Melinda oferece a Shinobu um pouco de queijo, que ela aceita de bom grado, e comenta como a aldeia tem comida saborosa, estradas limpas e aldeões gentis. Emirada menciona que tudo isso é graças ao Lorde Oslo e ao Imperador. Elshi também diz que encontrar um lugar assim na próxima região foi inesperado, enquanto Emirada continua servindo mais bebidas a Shinobu. Depois de ficarem bêbados, os dois decidem tirar uma soneca, e Emirada se desculpa por tê-los alimentado um pouco demais. Inesperadamente, Melinda aconselha Elshi a se apressar e deixar a aldeia, até que Emirada a força a vir junto.
No entanto, Elt ignora completamente e se deita em sua cama, pensando em como uma aldeia assim poderia não seguir os ensinamentos de sua religião, quando de repente Shinobu começa a beijá-lo e o faz consumir algo que ajuda Elt a ficar sóbrio. Shinobu então menciona que algo está errado com a aldeia, considerando como os aldeões continuaram a alimentá-los, mas mal tocaram na comida, mesmo quando alguns deles estavam morrendo de fome. Os aldeões esconderam isso com maquiagem, mas a pele deles estava áspera e ressecada, junto com seus olhos que estavam itéricos. Ela então leva Elt a um túnel subterrâneo onde encontram corpos humanos, e Shinobu explica que os aldeões fazem os viajantes comerem até não conseguirem mais se mover e depois roubam seu dinheiro após eliminá-los. Ver os corpos deixa Elt ansioso, mas Shinobu o tranquiliza, dizendo que eles comeram carne de animal. Nesse instante, a Cavaleira de Prata chamada Jian chega à aldeia para inspeção e todos os aldeões saem para cumprimentá-la, exibindo um sorriso falso e agradecendo por seu serviço. Os guardas então verificam a postura de todos e pedem que voltem para casa, mas param em Mirada e Melinda. Ele nota sujeira na manga de Melinda, e Jian os informa que suas vestes devem estar limpas e livres de sujeira. Elchi não entende nada, e Shinobu menciona como essas pessoas fazem o que querem com os moradores. O guarda imobiliza Melinda no chão enquanto Emirada implora para que não punam sua filha. No entanto, Jian se recusa a ouvir e força Emirada a sorrir enquanto chicoteiam sua filha. Elch tenta ajudar, mas Shinobu o impede, lembrando-o de que são as mesmas pessoas que tentaram enganá-los e eliminá-los. Mas Elch argumenta que Melinda tentou avisá-los, e dito isso, Shinobu elabora um plano. Logo depois, Shinobu aparece na frente dos guardas, informando-os de que Melinda perderá a vida se continuarem. Jian reconhece Shinobu como uma ninja, e pergunta se ela veio para salvar a criança. Todos entram em modo de batalha, mas Shinobu pede a Jian para fazer um acordo. Ela começa dizendo que suas habilidades permitiriam que ela eliminasse pelo menos metade dos guardas junto com Jian, mas ela se renderia silenciosamente se deixassem Melinda em paz. Jian concorda e solta Melinda, ordenando que seus guardas capturem Shinobu. Antes que isso acontecesse, Shinobu contou seu plano a Elch e lhe deu seu telefone para que ele pudesse informar os outros. Em seguida, os guardas removeram suas roupas e amarraram Shinobu usando algumas correntes. Logo depois, Jian aparece e pede ao guarda para sair. Depois que o guarda sai, Shinobu pergunta a Jian se ela está levando os ninjas um pouco leve demais. Em outro lugar, Emirada está presente com sua filha enquanto Elch os observa. Emirada mostra sua gratidão por salvar sua filha, mas Elch menciona que já sabe sobre o porão. Ele pergunta a ela a razão de terem feito algo tão horrendo, e Emirada responde que não tinham outra escolha. Ela começa dizendo a Elch que a aldeia deles costumava ser pequena até que Oslo se tornou seu lorde e emitiu um decreto de embelezamento, mas todas as despesas para isso saíram dos bolsos dos aldeões, resultando na maioria deles partindo, enquanto os que ficaram para trás passavam os dias lutando contra a fome. No final, eles não tiveram outra escolha senão participar de atos tão repugnantes, pensando que poderiam ser felizes novamente, mas estavam terrivelmente enganados. Surpreendentemente, Jian solta Shinobu e agradece por salvar a criança. Jian então diz a Shinobu que ela é membro da Brigada Azure, que se infiltrou nessa região por causa de seu inimigo comum, Oslo. Enquanto isso, Oslo olha para a estátua do Imperador enquanto ela está sendo construída, pedindo ao seu assistente para fazer mais 4 delas. O assistente argumenta que fazer até mesmo uma dessas estátuas impõe um fardo pesado sobre as pessoas em seu domínio. Oslo responde que os cavaleiros provam sua lealdade lutando, os nobres aprovam através de uma boa governança, e a única maneira de esses camponeses provarem é sacrificando suas vidas. Mais tarde ele pergunta se seus homens cuidaram da fé das 7 luzes, ao que seu assistente responde que eles marcharão em direção à cidade deles assim que a estação de inverno terminar. Isso resulta nele batendo a cabeça na estátua e pedindo desculpas ao imperador. Oslo então entra numa sala secreta e pega a majestosa lança em chamas. Por outro lado, um dos olhos de Lirul começa a brilhar e ela ouve uma voz, informando-a sobre o perigo que se aproxima dos 7 heróis, pedindo a Little que os guie. Oslo então vai ao telhado e lança a lança ao céu, e simultaneamente Ringo anuncia o objeto voador que rapidamente se dirige a Dorman. O assistente de Ringo, Bear, descobre que o objeto veio da região de Gustav e provavelmente cairá no centro de Dormant. Tsukasa percebe que é muito provável que seja a chama do céu, pedindo a Ringo para disparar os mísseis antiaéreos. Chocantemente, os mísseis não têm efeito na lança, pois ela possui algum tipo de proteção mágica. Sem outra escolha, Tsukasa pede a Ringo para desviar o míssil para fora da cidade. Ele então informa aos nobres que toda a pesquisa que fez explica que a chama do céu não é uma grande ameaça, se puderem evitar um impacto direto. Ringo decide desviá-lo para o oceano, mas seu plano falha. A chama do céu eventualmente atinge o centro de Dormut e suas chamas se transformam num mensageiro, que se apresenta como Oslo, e chama a todos na cidade de insetos venenosos que profanam o imperador. Os nobres começam a surtar, e as casas próximas começam a queimar. Nesse momento, Akatsuki faz uma aparição e informa a todos sobre o ataque. Ele ainda os tranquiliza de que a fé das 7 luzes não os abandonará. Além disso, os nobres se lembram do manual de emergência que Tsukasa elaborou, e ele os informa que todas as medidas necessárias para esse tipo de situação foram tomadas. Tudo o que lhes resta é manter a calma, enquanto Tsukasa encoraja os nobres para que possam lidar com a situação. Enquanto os nobres iniciam seus próprios trabalhos, Tsukasa chama Ringo e faz mais um pedido. De repente, alguns destroços estão prestes a cair sobre os cidadãos quando Zest chega e os salva, informando-os que seu retorno se deve ao futuro rei.
que permitirá a igualdade para todos os cidadãos. Por outro lado, os prodígios discutem como as ruas foram alargadas para evitar que o fogo se espalhe para outras áreas, o que começa a funcionar. De repente, a forma humana de Oslo emerge e espalha o fogo na forma de pequenas criaturas humanoides que começam a atacar as pessoas, enquanto Oslo continuava a gritar sobre os pecadores que seriam eliminados por seus pecados. Isso faz Tsukasa ordenar a todos que evacuem e pensem em outra ideia quando Liro lhe chega correndo e informa Tsukasa de uma maneira de parar a chama do céu. Ela os informa que enquanto a lança que serve como núcleo estiver intacta, o fogo continuará a se espalhar. Tsukasa percebe que quebrar a lança pode ser a única opção e pergunta a Lirul como ela obteve essa informação. No entanto, embora ela não saiba como tem essa informação em sua mente, no momento em que viu as chamas, essas ideias começaram a surgir em sua cabeça. Felizmente, Tsukasa acreditou nela ao notar como suas mãos tremiam constantemente. Nesse momento, Ringo chega e Tsukasa pergunta se ela tem mísseis de lança, mas o urso menciona que danificar a lança com mísseis é impossível. Tsukasa responde que a força da magia depende do número de espíritos que a comandam. Essa é a razão pela qual não puderam destruí-la antes, mas agora que os espíritos do fogo estão espalhados pela cidade, isso facilita o trabalho. No entanto, ainda há um problema, pois todo o fogo torna impossível mirar na lança. Surpreendentemente, Ai se oferece para fazer o trabalho e guiar manualmente os mísseis até o alvo. Tsukasa tenta alertá-la dos perigos, mas Ai responde que não aceitaria um trabalho em que não confia. Ele finalmente concorda e depois de se molhar, a Ai está pronta para mergulhar no fogo. Dito isso, Ringo pega seu lançador de mísseis e lança o míssil enquanto Ai corre ao lado, segurando-o. Os prodígios ficam impressionados com a velocidade de Ai, mas Tsukasa tem certeza de que as coisas não serão tão fáceis. Ai é forçada a mudar de caminho devido aos soldados de fogo e, eventualmente, força o míssil a voar no céu até que o combustível do foguete acabe. Isso resulta em Ai encontrando o alvo e o combustível do foguete retornando. No entanto, os seres de fogo começam a atacar a Ai, e ela consegue desviar de seus ataques e muda sua rota mais uma vez para se esconder. Logo depois, Ai vê o alvo, e Ringo o trava. Ai salta do míssil, mas o ser de fogo tenta defender a lança. Felizmente, Ai usa um de seus movimentos especiais para abrir caminho para o míssil até que ele finalmente atinge a lança, resultando numa enorme explosão que a quebra, apagando o fogo. Aparentemente, danificar a lança também feriu Oslo, o que o deixa ainda mais furioso. Além disso, quebrar a maldição da lança liberta os espíritos do fogo e eles agradecem aos prodígios pela ajuda. No entanto, apenas Lírio pode ouvir suas vozes e transmitir sua gratidão a Tsukasa, que também agradece a Lírio por mostrar tanta coragem e manter a cidade segura. No entanto, Lírio acredita que muitas pessoas ainda perderam suas vidas, o que não teria acontecido se não tivessem ido à guerra. Mas Tsukasa garante que esse ato revolucionário estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde na vila, e que ela não tem nada a ver com isso. Ele ainda comenta como não há futuro para uma nação que massacra seu próprio povo. Depois, Lirul informa Tsukasa sobre ter ouvido uma voz misteriosa antes do ataque, fazendo-a pensar que seus poderes podem ser o conhecimento de magia e a capacidade de ouvir as vozes dos espíritos. Isso a faz querer estudar magia para poder lutar ao lado dos prodígios, ao que Tsukasa concorda. Na manhã seguinte, os cidadãos começam a agradecer ao Pakatsuki enquanto Tsukasa informa Shinobu sobre o ataque. Ela garante que Oslo não conseguirá enviar muitos deles, pois isso exige bastante tempo e habilidade. Depois que Shinobu termina de chamar Oslo de alguns palavrões bem específicos, ela informa Tsukasa sobre a brigada Azure, que pede a Shinobu para continuar informando-o sobre as coisas que ela possa aprender com eles. Tsukasa então informa Masato sobre a voz que Lirul ouviu que lhe pediu para guiar os 7 heróis, o que ele acha realmente específico. Ele ainda menciona como essa pessoa desconhecida não parece um inimigo, mas também pode não ser um aliado. A discussão deles é interrompida quando Zest, junto com seu esquadrão de 50 homens, chega. Oslo ordena a seus homens que reúnam todas as tropas e marchem em direção a Findolf, e ele não quer deixar esse trabalho para algum tolo incompetente. Shinobu também descobre que Oslo está reunindo forças de mais de 10.000 homens, e Jian menciona como este é o momento perfeito para atacar Oslo. Por outro lado, os soldados estão cruzando as montanhas geladas liderados por Arclide e Butchwald. Arclide menciona como a primavera teria sido o momento ideal para o ataque, e pensa em como Oslo não é adequado para um posto tão importante. Eventualmente, eles chegam ao posto de controle onde Zest e os outros já estão presentes e começam a atirar nos guardas, forçando-os a recuar. Um guarda informa a Clyde que sua força de retaguarda está sendo obliterada pelos inimigos que os perseguem, e ele ordena aos guardas que anunciem que a Clyde perdeu a vida, o que pode fazer os inimigos se sentirem satisfeitos. Enquanto isso, ele e os outros tentarão levar os inimigos para uma área aberta. O plano deles funciona quando Zest fica cara a cara com suas forças, e as balas não parecem ter efeito. De repente, algumas explosões começam a ocorrer, e Zest se lembra de quando Tsukasa lhe disse que seus inimigos poderiam seguir o plano da área aberta e estariam confiantes em suas estratégias.
Este é o ponto onde Zest e as forças usarão granadas. E Zest pensa em como tudo está indo, como Tsukasa previu, todas as forças inimigas estão abatidas e as restantes são forçadas a recuar mais uma vez. Por outro lado, Oslo, com suas mãos de fogo, diz às suas forças que não poderá bater a carne devido ao que a Fé das Sete Luzes fez e os encoraja a se vingar quando de repente ocorre uma explosão. Jan ordena que suas forças se levantem e derrubem o vassalo. Ao mesmo tempo, o urso diz a Ringo que Arklid e Bushwald estão escondidos em seus castelos, e só faz lançar um míssil no castelo e pedir a todas as forças que se rendam antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Jan e Shinobu ficam cara a cara com Oslo depois de derrotar suas forças, pedindo-lhe que se renda com vergonha por suas ações. No entanto, ele responde que uma nação e seu povo só existem para servir ao imperador enquanto intensifica seu fogo. Isso resulta nas garotas se preparando para a batalha e conseguindo facilmente desviar de todos os ataques de bolas de fogo que Oslo enviava contra elas. Eventualmente, uma delas atinge Jan, mas ela se recompõe e as duas começam a avançar rapidamente em direção a Oslo. Shinobu desvia de seus ataques e joga uma granada de luz em Oslo enquanto Jan usa essa chance para esfaqueá-lo, mas não causa dano, pois Oslo começa a sobrepujar as duas. Felizmente, Jan consegue esfaqueá-lo mais uma vez, desta vez no abdômen, enquanto Shinobu faz o lustre cair sobre ele. Chocante, ele permanece vivo enquanto seu sangue começa a se espalhar e forma um círculo mágico. Shinobu reconhece o perigo quando de repente a torre explode e as duas mal conseguem escapar. Após a morte de Oslo, a cidade começa a se recuperar lentamente, mas o problema permanece. Shinobu nunca conseguiu encontrar seu corpo. É difícil para Shinobu acreditar que o fiel cão de colo do imperador se eliminaria. Ao mesmo tempo, as brigadas Azure estão anunciando sua morte enquanto se gabam de terem sido elas a derrotá-lo. Acontece que os nobres pediram a Arklid e Buchwald que jurassem lealdade e eles não têm outra escolha senão aceitar. Arklid descobre como Tsukasa havia previsto a batalha antes mesmo de começar e comenta como um humano nunca poderia derrotar um deus. Em outro lugar, as garotas estão desfrutando de uma sessão de massagem, incluindo Lyrule, que está preocupada em usar o mesmo ótimo óleo que o imperador usa. Enquanto isso, Ringo está escondendo sua tábua de lavar das outras garotas curvilíneas, mas Shinobu comenta como ela é uma das principais concorrentes quando se trata de fofura. Ao mesmo tempo, Tsukasa e Masato estão tomando chá quando as garotas entram na sala e Masato confunde a Akatsuki com uma garota, fazendo Tsukasa derramar o chá. A Akatsuki então reclama de ser forçado a ficar perto de Ai o tempo todo, e Tsukasa menciona como isso é para o melhor. Mais tarde, os prodígios desfrutam de um chá quando Tsukasa os informa que Lirule está treinando para controlar os espíritos. Masato então comenta que eles podem confiar em Lirule, mas não tem muita certeza sobre a brigada Azure. Eles estão atualmente tão acolhedores porque não querem entrar em uma briga com a Fé das Sete Luzes depois de estarem exaustos de sua batalha anterior. Kane acrescenta que resolver problemas diplomaticamente é o melhor, mas Tsukasa responde que é impossível. Tsukasa ainda menciona que o líder da brigada, Conrad, mentiu quando ele lhe perguntou sobre a estátua que precisavam para reconstruir a terra de Oslo. Ele respondeu que não sabia. Isso significa apenas que a brigada Azure está tentando embolsar a estátua de ouro. Akatsuki então pergunta a Tsukasa a razão pela qual ele queria bater o custo da construção. E ele responde que há duas razões. A primeira é que a morte de Oslo não está confirmada e ele poderia voltar para roubar a estátua. A segunda razão é que divulgar a corrupção da Brigada Azure não lhes fará mal, porque de acordo com a opinião pública, Oslo está com a Brigada Azure. A primeira coisa que a Fé das Sete Luzes precisa fazer é ganhar a confiança das pessoas, pois assim será mais eficaz expor a Brigada Azure. Além disso, eles podem deixar Conrad encher o bolso e depois tomar tudo à força. Mas antes que Tsukasa possa dar mais ordens, quem impede a Ringo e a ele que tirem 5 dias de descanso, pois ambos enfraqueceram seu sistema imunológico. Tsukasa menciona como não pode ignorar o conselho do melhor médico do mundo e os outros prodígios também apoiam a decisão deles. Mais tarde, Tsukasa pede a Ringo para fazer um tour pela cidade durante o intervalo e o urso começa a pensar nisso como um encontro. Ouvir isso faz Ringo surtar, pois ela não tem ideia do que as pessoas fazem em encontros. Ela pensa que Tsukasa pode se entediar com ela e pensa em recusar ir. Mas o urso a lembra do relacionamento de Tsukasa com Lirule, motivando-a. Em seguida, ela pergunta a Ai sobre maneiras de se aproximar de um homem, e ela começa a se gabar de ser uma boa beijadora. Aparentemente, Ai tem uma taxa de sucesso de 70% com ressuscitação e começa a falar sobre algo completamente diferente do que Ringo queria saber. Ela então pergunta a Ai um método que não inclua lutar pela vida, e Ai sugere lutar com ele, recomendando que ela agarre as nozes dele. Ringo agradece hesitante a Ai e se afasta. Ela então pede conselhos a Ken enquanto é tratada, e ela diz a Ringo para observar belas paisagens ou comerem juntos. Então, quando ela estiver perto o suficiente do garoto, usar clorofórmio é a escolha ideal. Depois, leva o garoto para um local secreto e faz o que quiser depois de expor sua carne. Ringo agradece a Ken e então pede conselhos a Shinobu, que descobre que está relacionado a Tsukasa. Shinobu diz a Ringo que ela é habilidosa na arte de atrair um homem para uma armadilha. Ela ainda menciona que o amor é uma caçada e nada acontecerá se ela não o capturar. Para garantir seu sucesso, Shinobu decide ensinar a Ringo a arte secreta de Kunoichi. A primeira lição é chegar ao local mais cedo, mas encontrar o homem depois dele.
No entanto, o plano falha, pois Tsukasa a avista instantaneamente e sugere comer no lugar que Ringo mencionou antes. Logo depois, eles percebem que os moradores da cidade estão começando a reconhecê-los e resolvem esse problema misturando-se à multidão. Ringo acha a nova aparência de Tsukasa realmente fofa e o elogia por isso, e ele também a elogia, fazendo a tábua corar. As garotas da cidade também começam a simpar por Tsukasa e Ringo se pergunta se está tudo bem para ela andar ao lado de alguém tão popular. Ela então se lembra da lição de Shinobu de nunca perder a calma e tenta pegar a mão do homem. Um truque é fazer parecer um acidente, e Ringo age, permitindo que Tsukasa a pegue, mas é tarde demais, pois eles já chegaram ao restaurante. No restaurante, Ringo pensa em como ainda pode consertar isso, e se lembra da segunda lição de Shinobu, que é o evento do beijo indireto. O truque é sentar ao lado de Tsukasa e casualmente colocar seu copo de bebida ao lado do dele. Dessa forma, ele acidentalmente pegaria o copo dela. Surpreendentemente, o plano dela funciona, e ele a beija indiretamente, mas parece ser demais para Ringo suportar, pois ela desmaia. Ringo então se lembra de sua infância quando era chamada de prodígio e recebeu um prêmio aos 6 anos. Ela continuava a receber prêmios, mas sua mãe ficava cada vez menos feliz com isso. Um dia, Ringo contou à mãe sobre suas novas conquistas quando ela ficou furiosa e disse a Ringo para não se gabar, pois ela era apenas um produto fabricado. Eventualmente, ela saiu de casa, arrependendo-se de ter dado à luz a tal monstro. Um dia, enquanto Ringo estava na escola, Tsukasa pediu-lhe para consertar algo para ele e ela o fez, o que resultou nele trazendo mais e mais itens enquanto Ringo pensava em como não havia sentido em ela trabalhar duro. Lentamente, os itens começaram a se tornar mais complexos e Ringo começou a desfrutar da emoção que experimentava ao consertar essas coisas. Um dia, Ringo disse a Tsukasa que não consertaria mais as coisas, pois passaria seu tempo construindo as coisas que queria. Depois da escola, Ringo notou Tsukasa conversando com um reparador, informando-o de que ela não seria capaz de consertar mais nenhum de seus itens. Ela então ouviu Tsukasa elogiá-la, fazendo Ringo perceber que ele fez tudo aquilo especificamente para ela. De volta ao presente, Ringo se encontra descansando no colo de Tsukasa. Tsukasa liga para Shinobu, que está de olho na base principal da Brigada Azure. Ela lhe diz que Conrad acabou de partir para a capital imperial e muito provavelmente espera se reunir ao Império. Ela também conseguiu encontrar o item que Tsukasa havia pedido especificamente a ela. De volta à terra de Oslo, os moradores estão sofrendo de uma epidemia, e o médico menciona que o miasma entra pelas feridas e causa a morte. Emirata implora ao médico para salvar Melinda, mas, infelizmente, ele está sem água benta, que é um remédio criado por Ken. Eles tinham tantos pacientes que a produção não conseguia acompanhar. Emirata então começa a pedir a Akatsuki para salvar sua filha quando 3 homens desconhecidos entram no hospital e começam a criticar a Akatsuki por não conseguir salvar uma criança. Eles se apresentam como o chefe da guilda médica, Sorrentius, e mostram a Emirata um remédio secreto que poderia salvar a vida de Melina. No entanto, seu remédio acaba sendo o ópio, que é proibido pela fé das 7 luzes. Eles começam a dizer a Emirata para ressentir a fé das 7 luzes, por proibi-lo quando Akatsuki fala, afirmando que eles curarão a todos através dos poderes de cura que ele concedeu a sua anjo, Caim. Nesse momento, Ken também chega e anuncia que fará remédios de carvão, fazendo os nerds feios caírem na gargalhada. Dito isso, os 3 se afastam pedindo a Ken para suspender a proibição se ela falhar. Ela começa aliviando a dor de Melinda enquanto Akatsuki se desculpa por falar sem pensar e pergunta se Ken pode realmente fazer remédios de carvão. Ela responde que o carvão pode ser usado para fazer um remédio que uma vez derrotou a septicemia, chamado de bala mágica. Acontece que os 3 farão os remédios sozinhos, pois Ringo está atualmente ocupada em outra tarefa. Logo depois, Lírio também se junta a eles, e Kenny diz aos outros que usará a ajuda dela, considerando como a magia pode ser chamada de tecnologia que age sobre substâncias em nível atômico. Eles começam cozinhando o carvão a vapor e separando o coque e o alcatrão de carvão. Lyrio usa sua magia para facilitar as coisas, e então eles aquecem o alcatrão de carvão e transferem o vapor dele para outro pote. Kenny pede a todos que tenham cuidado e não cheirem. Em seguida, ela adiciona ácido sulfúrico junto com água amoniacal, mencionando como é xixi condensado, fazendo Lírio se perguntar se ela está realmente fazendo remédios. Kane então prova o produto final e diz a todos que está pronto. O remédio é chamado de sulfanamida, e Kane ordena aos médicos que o administrem a todos os pacientes. Depois de tomar o remédio, a condição de Melinda começa a melhorar, e Emirata agradece a Kane. Mas ela informa que a sulfanamida apenas impede o crescimento de patógenos e é a própria vitalidade de Melinda que derrota a doença. À noite, a guilda médica começa a se preocupar em sair do negócio e planeja ameaçar Lyrio para transformar o remédio em veneno. De repente, Ken chega ao esconderijo deles e mira em seus pontos de acupuntura para nocauteá-los. Depois de acordar, os membros da guilda encontram Ken em cima deles com uma serra na mão, comentando como ela mudará suas opiniões mexendo com seus cérebros. A declaração dela os assusta e eles começam a se desculpar, mas Ken não se importa. Os membros da guilda começam a chamá-la de demônio, e Ken responde que esse título lhe cai melhor do que o de anjo, pois ela odeia Deus por criar corpos humanos tão delicados que os fazem sofrer de vários tipos de doenças. Para lidar com isso, Ken quer converter essas mentes fracas em mentes perfeitas. No dia seguinte, esses membros da guilda se transformam em bons moços, o que surpreende os médicos e Ken sugere que se deem bem com eles.
Em outro lugar, Conrad se apresenta diante do general Nuro, que lhe diz que não estará lançando a Brigada Azure. Ele ainda menciona que mesmo que Oslo fosse leal ao Imperador, há certos limites e permitir que o domínio de alguém passe fome está fora de questão. A Brigada Azure apenas consumiu o fraco Oslo, o que está completamente dentro da política de sobrevivência do mais apto. No entanto, Nuro não consegue aceitar o fato de que eles trabalharam com a fé das Sete Luzes, e se oferece para dar à Brigada Azure alguma força para lutar contra eles. Nuro então lhes mostra um mago com uma arma similar às chamas celestiais. Além disso, ele enviará 10.000 tropas junto com o mago para que não precisem mais se curvar à fé das Sete Luzes. Conrad aceita graciosamente este presente, enquanto Ringo olha para o enorme foguete que ela fez e se pergunta se é certo trazer algo assim para o mundo. Tsukasa diz a Ringo que pode ser fácil criar uma nação, mas é realmente difícil manter sua soberania. Por outro lado, Jean está pensando em querer tornar o Império um lugar melhor quando ela percebe a chegada de Raizinak. Inesperadamente, eles começaram a atacá-la e Raizinak decidiu eliminar Jean pessoalmente. No entanto, ela consegue feri-lo, fazendo com que os outros guardas atirem flechas. Essa distração facilita para eles imobilizarem Jean no chão e a informarem que ele foi quem eliminou Blumhardt também. Os outros guardas sugerem que eliminar Jean seria um desperdício, e começam a despi-la e a ir direto ao ponto quando Shinobu os elimina. Ela então pergunta a Raizinak se a Brigada Azure decidiu lutar contra a fé das Sete Luzes. Dito isso, ela atordoa Raizinak com um taser enquanto Jean aproveita a chance para eliminá-lo. As duas então pegam a rota secreta para encontrar algumas coisas secretas e se deparam com uma sala onde a estátua dourada está guardada. Ver aquilo choca Jean, que não consegue acreditar que Conrad roubou algo construído taxando o povo até que morressem de fome. Logo depois, Jean desaba, lembrando-se das palavras de Blumhardt, que disse que a sobrevivência do mais apto não era uma lei razoável para humanos. Shinobu então pede a Jean para se juntar à fé das Sete Luzes, e ela aceita de bom grado. Nesse momento, Conrad, junto com o novo mago, entra na sala e Shinobu reconhece o mago que o acompanhava. Aparentemente o mago é conhecido como Tanganoka, e ele questiona a razão pela qual Conrad quebrou a estátua, mesmo que essa ação conte como traição. Por isso ele se revela e acaba sendo Oslo, que começa a sufocar Conrad e, eventualmente, queima todo o seu corpo, comentando como insetos venenosos como ele ainda estavam à solta. Graças às artes secretas de Nero, Oslo retornou e trouxe consigo as chamas do inferno. Ambas as garotas então notam um dispositivo localizado no peito de Oslo enquanto ele envolve toda a sala com suas chamas. As chamas começam a sair e atacar os guardas enquanto as garotas fogem. O fogo começa a se espalhar por todo o castelo e a envolver todos os guardas. Felizmente, as garotas conseguem escapar e Shinobu informa a Tsukasa que Oslo ainda está vivo e ficou muito mais poderoso do que era inicialmente. Ela explica a situação e, após ouvir a resposta de Tsukasa, aceita hesitantemente e pede a Jean para acelerar o passo. Enquanto isso, Oslo fica no topo do castelo e se gaba de seus novos poderes, comentando como ele poderia ser mais útil ao Imperador do que era antes. De repente, o foguete que Ringo fez atinge o castelo, resultando em uma explosão massiva enquanto Shinobu e Jean o observam de longe. Jean questiona se Oslo ficou tão forte, mas Shinobu a corrige, dizendo que foram os poderes da fé das Sete Luzes e seus amigos de Dorman que fizeram isso. Os resultados da explosão podem ser vistos de Dorman também, e todos os prodígios fazem questão de dar uma boa olhada. Enquanto isso, Tsukasa elogia Ringo por fazer um ótimo trabalho, e diz a ela que as chamas celestiais são uma ameaça real. Ele planeja forjar um pacto proibindo seu uso assim que encontrarem sua própria nação. Mas antes de fazer isso, eles precisam provar que possuem poder destrutivo igual ou maior. A diplomacia só acontece entre iguais, e esta arma se mostrará útil durante suas negociações com o Império. Ringo então percebe que Tsukasa propositalmente formulou seu pedido de uma forma em que toda a responsabilidade recai sobre ele. Ela também percebe que Tsukasa está se culpando por ser tão inútil a ponto de ter que recorrer a tal método. Dito isso, Ringo segura a mão dele, dizendo a Tsukasa que ela não o ressente, pois ele sempre trabalha muito. De volta a Gustave, os anjos pediram a todos que se reunissem em um local, e logo depois, Akatsuki, junto com os outros, apareceu. Ele então ordena que Tsukasa suba ao pódio, que informa a todos sobre quando a Brigada Azure foi atacada pelo Império há alguns dias. Ele também garante que a fé das Sete Luzes conseguiu se vingar usando o raio de Deus e destruindo o inimigo. Além disso, Tsukasa os informa que a Brigada Azure decidiu entregar o governo da Terra à fé das Sete Luzes, incluindo as terras do norte, como Findalf, Butchwold, Arclide e Gustave. No entanto, eles não governarão o povo comum e querem que eles se governem com igualdade para todos. Ele também acrescenta o fato de que construirão uma nação diferente das outras, onde os cidadãos pertencem ao imperador e um punhado de nobres pode fazer o que quiser. Sua nação será uma república onde todos poderão ter voz e participar da arte de governar. Vendo como as pessoas estão confusas, Tsukasa elabora que nações governadas por um único homem sempre se aproveitam do povo comum e tal travestia poderia até recair sobre seus filhos. Não só isso, mas Akatsuki, junto com os anjos, também estará ajudando os cidadãos. Felizmente, todos os cidadãos concordam com o que Tsukasa disse, e dito isso, ele proclama a Terra como a nova nação da República de Elm.
Do nada, um fogo começa a surgir do chão e Tsukasa ordena que todos evacuem. Chocantemente, Oslo, que perdeu os braços, fica dentro do fogo enquanto Tsukasa comenta como nenhum humano pode ser tão durável. O dispositivo em seu peito começa a regenerar o corpo de Oslo e, eventualmente, o converte em uma criatura demoníaca. Liru lhe aconselha os anjos a mirar na gema em seu peito, e eles começam a avançar em sua direção. Mas o Ser de Fogo defende Oslo e começa a atacar os dois. Em sua segunda tentativa, Shinobu o distrai usando suas artes ninja, enquanto Ai usa sua arte de espada para avançar e rachar o cristal, resultando em uma explosão que joga os dois para longe. O cristal ainda está de alguma forma intacto, e Oslo começa a correr em direção aos anjos. Felizmente, Tsukasa pega sua confiável arma de água e começa a atirar em Oslo. Ele erra a maioria dos tiros, mas eventualmente consegue acertar o cristal, fazendo-o estilhaçar. Isso resulta em Oslo aparecendo na frente de Tsukasa, perguntando se ele é o líder. Oslo comenta que Tsukasa tem os olhos de alguém que luta para proteger a todos, sendo impotente ao mesmo tempo. Ele então lembra Tsukasa de todos os homens que perdeu ao salvar a maioria, e o aconselha a não agir com arrogância, pois o mundo existe apenas para o Imperador. Depois que Oslo termina de tagarelar, ele vira pedra e se desfaz. Em outro lugar, Hibari, junto com Kagura e Shura, comenta como o mundo está mudando. Ao mesmo tempo, Nuru olha para o castelo destruído e diz que esse tipo de poder não é do mundo deles. As palavras de Oslo despertam Tsukasa e ele se chama de impostor, pensando em como todos os outros prodígios são capazes de coisas que só eles podem fazer, enquanto ele está apenas usando métodos que qualquer outra pessoa poderia usar. Tsukasa então se lembra da palavra de Oslo, que chamou o imperador de prodígio selecionado pelos céus. Mais tarde, Tsukasa sai, e o ritmo mostra a ele as garrafas de maionese que eles desenvolveram. Além disso, o recipiente é biodegradável, o que é bom para o meio ambiente. Dito isso, os aldeões desfrutam de uma refeição quente juntos e Ru adiciona uma quantidade generosa de maionese, comentando como é a sua segunda coisa favorita. Isso foi tudo sobre nossos prodígios. Quando você acha que Tsukasa finalmente ficará cara a cara com o Imperador, comente prodígio abaixo e nos diga quem é o seu favorito entre os 7 gênios. Certifique-se de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.